Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Professor Alex Araújo aqui, e hoje nós vamos falar sobre as guerras mundiais, a primeira e a segunda, a matéria aí da geopolítica, também vista aí na disciplina de história, certo? Geografia política ou geopolítica. A Primeira Guerra Mundial, ela se deu em 1914 e concluiu em 1918. 4 anos de muita luta, a Primeira Guerra Mundial. Seu contexto histórico, né? Tem aí as inovações tecnológicas, armas sofisticadas, capitalismo financeiro, avanço na medicina, melhoria da infraestrutura. Motivos. Qual foi o motivo então que aconteceu aí a Primeira Guerra Mundial? É o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Novo colonialismo, a missão civilizatória baseada na crença da superioridade. Também o darwinismo social, né? A dominação de grupos superiores sobre os mais fracos. A partilha da África deixou alguns países insatisfeitos, né, como por exemplo a Alemanha. A rivalidade entre o Império Austro-Húngaro, Otamo, Sérvia e entre outros, né? A anexação da Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia pela Áustria-Hungria. Nós temos aí o continente africano aí marcando aí as divisões territoriais, né? A Inglaterra, a parte vermelha, a parte aí da França aí, a parte mais roxa, Portugal, né? Itália pegou sua parte também, Itália, a parte verde mais escuro, a Alemanha com a verde mais claro aí, podemos ver duas faixas aí da Alemanha. A Espanha também pegou uma parte, né, bem pequena. A Bélgica também pegou uma parte aí do continente africano. Bem interessante, a gente, a nível de curiosidade, por quê? Você já observou por quê que a maioria dos escravos, ou pelo menos os escravos que nós conhecíamos, o que nos foi mostrado, são negros e são africanos? Qual o objetivo? Qual o motivo? Por que não uma pessoa clara como nós poderia ser aí escravo, poderia ter sido vendido como escravo? Vocês viram aí que essas divisões aí, certo? Oriundas da guerra, vindo da guerra. Então, o que acontecia na colonização? Na colonização, comprava-se escravos. Mas por que então que os escravos que nós conhecemos eram negros, né? Negros em questão da cor da pele, e por que africanos? Porque havia aí uma seguinte ideia. Desde os tempos bíblicos, a nação aí que perdesse, ela serviria a outra nação como escravos. E aí, nossos irmãos de pele mais escura perderam na guerra, né? E aí foram vendidos, né? Foram comercializados, foram traficados aí, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, como escravos, né? A Primeira Guerra Mundial aí também contou com alianças militares, né? Nas potências centrais, aliados, e teve os neutros também. A Rússia sempre aliada aí em guerra, certo? Península dos Balcãs, né? Esse aí é o mapa aí da Península dos Balcãs. O cenário da guerra, estopim, morte do arquiduque Francisco Ferdinand, assassinado na Bósnia por um radical pertencente do grupo Mão Negra na Sérvia. A tríplice aliança, né, entre a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. Tríplice entente entre a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. Aí o Francisco Ferdinando, né? O Império Russo ele começou a mobilizar suas tropas em defesa da sua aliada Sérvia, cujo resultado foi o Império Alemão, que declarou guerra à Rússia em apoio à sua aliada Áustria-Hungria. No entanto, como estratégias militares alemães não queriam evitar uma guerra em duas frentes contra ambos, a Rússia e a França atacaram aí
a França em primeiro lugar. Durante a guerra, plantações foram arrasadas, a indústria diminuiu a produção, os Estados Unidos tornou-se o principal credor, fornecendo armas, munições e alimentos. A guerra deixou 9 milhões de mortos. Término aí de 1918 com a rendição da Alemanha. A Alemanha rendeu, mas deixou aí 9 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. E aí trouxe o Tratado de Versalhes, né, na Alemanha, pagamento de indenização aos vencedores, confisco de todos os investimentos e bens nacionais privados do exterior, renúncia a todas as colônias, perda da sétima parte do território, né, seria 14% no total, limitação das forças armadas, reconhecimento da independência na Áustria, devolução dos territórios Alsácia-Lorena à França. Teve também consequência, né, desse tratado. Ele trouxe uma consequência, né, fortes imposições. O Tratado de Versalhes, a Alemanha fez nascer nesse país um sentimento de revanchismo e revolta entre a população. A indenização absurda enterrou divisa a economia alemã, já estava abalada pela guerra. E nas décadas de 20 e 30 foram marcadas por uma forte crise moral e econômica na Alemanha, desemprego, desvalorização do mar, terreno fértil para o surgimento e crescimento do nazismo, que levaria a Alemanha para um outro conflito armado aí na Segunda Guerra Mundial. Né? O Império Austro-Húngaro desembarcou e deu origem a novos países, né? A Hungria, a Tchecoslováquia, ao Reino dos Sérvios, aos croatas, aos eslovênios. Surgiram também a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Finlândia, né? Criação aí da Liga das Nações na Europa aí na Primeira Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial, ela se deu no período de 1939 a 1945. Quais seriam suas causas? Suas causas foram o surgimento na década de 1930 na Europeia dos governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas, né, na Alemanha, Itália e Japão. O nazismo na Alemanha, com Hitler, e o fascismo na Itália com Mussolini. O Tratado de Versalhes, que minava a economia alemã, onde houve uma crise, o sentimento de revanchista na Alemanha nazista. O nazismo impõe a total exclusão das minorias como negros, homossexuais, judeus, ciganos, a perseguição de regimes comunistas e socialistas. Um espaço vital aí, força de eixo Alemanha, Itália e Japão, e as forças aliadas Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Começa em 1939, quando o exército alemão invade a Polônia. A França e a Inglaterra declaram guerras à Alemanha. Em 1941, a Alemanha tinha conquistado o norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, a Ucrânia, a Noruega e territórios do norte da África. Itália conquista então a Albânia e territórios da Líbia. Né? Algumas imagens aí da Segunda Guerra Mundial. Imagens chocantes. Em 1941, então, o Japão ataca a base militar norte-americana em Pearl Harbor, no Oceano Pacífico no Havaí. Os Estados Unidos declara guerra ao Japão, junta-se a forças aliadas. Em 1941 a 1945, a força do eixo sofre constantes derrotas. O conflito teve fim em 1945 com a rendição da Alemanha, novamente a Alemanha rendendo aí, e juntamente a Itália rendeu. Né? Temos algumas imagens aí, bombas atômicas. O Brasil ele teve a participação aí na Segunda Guerra Mundial. O Brasil manteve-se neutro até certo ponto. Quando alguns dos seus navios começaram a sofrer ataques, e o país declarou guerra à Alemanha no ano de 1942, ajudando os Estados Unidos na libertação da Itália. O país enviou cerca de 400 homens de apoio da Força Aérea, 42 pilotos, 25 mil homens da Força Extraordinária Brasileira, a FEB, que dominaram a região do Monte Cassino na Itália.
Itália.